Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, continua dando frutas. Amém? Vamos parar aqui. Gente, Deus ministrou muito através disso daqui. E hoje a palavra que eu quero dar é sobre maldição e bênção. A mão do Senhor, ela pode amaldiçoar. Você pode se amaldiçoar sozinho, não é Deus. Mas Deus, ele pode te abençoar ricamente. Esther, ela foi abençoada ricamente porque ela teve um coração entregue ao Senhor. Não porque ela cresceu ouvindo só do Senhor. Isso também acrescentou muitas coisas na vida dela. Só que ela foi abençoada ricamente por ela permanecer no Senhor e querer buscar o Senhor a todo tempo. Amém? Todos conhecem a história de Esther, mas só para a gente relembrar, eu vou contar um pouquinho. Esther, o nome dela antes era Hadassah. Ela era uma judia, uma menina simples, uma menina que vivia no meio do seu povo. Quando eu penso em Esther, eu tento imaginar Esther, eu imagino Esther sentada com as crianças, ensinando as crianças, brincando com a inocência de um coração, tendo a pureza de uma menina. E eu fico imaginando ela muito sensível ao Senhor, com um sorriso e uma alegria que as pessoas se contagiavam. Hadassah, ela sempre foi temente a Deus, criada pelo seu tio Mardoqueu. Ela era órfã, não tinha pai nem mãe mais. Mardoqueu, ele era um homem temente a Deus, seguia ao pé da letra as suas palavras, seguia ao pé da letra cada palavra que Deus dizia. Se Esther foi tudo que foi dito na palavra, foi por causa de Mardoqueu. Mardoqueu ensinou princípio por princípio da palavra. Mardoqueu dirigiu ela no caminho que ela devia andar. E hoje eu quero falar muito mais sobre Mardoqueu, esse homem que foi pai, não só pai aqui na terra, presente, mas também foi um pai espiritual na vida dela. Um pai que cuidou dela, um pai que gerou ela e que fez ela crescer e virar uma rainha. E fez mudar uma nação inteira, fez o povo dela não ser morto, mas ser salvo pela graça de Deus. Esther, ela é uma mulher que foi usada decisivamente. Porque se Esther não tivesse se posicionado, se o povo dela não tivesse jejuado e orado, hoje não poderia existir Jesus, porque tinha dado a ordem. Em Esther 3, diz isso, que era para matar todos, homens, mulheres, crianças, e era para matar todos, não era para deixar um judeu, todos eram para ser mortos, em todos os povos, em todas as cidades e em todos os lugares que havia judeus. Eles pediram para a notícia se espalhar por todo lugar e que fosse morto todos os judeus. Mas Esther, ela foi escolhida com um propósito. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tudo Deus tem um propósito. E o propósito tem Deus. E se não tiver Deus, é um propósito furado. Amém? Esther, ela foi usada por Deus tremendamente. Foi usada tremendamente. E tem um cara na Bíblia que foi... Esse homem, ele foi o inimigo de Deus. Por que inimigo de Deus? Ele tentou matar o povo de Deus. E quando tenta relar no Filho de Deus, o que acontece? É amaldiçoado, gente. Nós vemos a história de Amã. Amã era um dos conselheiros do rei. Amã, ele era o de primeira, que andava com o rei para lá e para cá, que ajudava, aconselhava o rei no que tinha que fazer. Era um cara bem soberbo, um cara bem arrogante. Amã, ele era um tremendo de um inimigo de Deus, se você for olhar. Amã, ele era da tribo de Agagita. Agagita era descendentes dos amalequitas. E se você for ler em Êxodo, os amalequitas, eles eram os inimigos de Deus. Por que eles eram inimigos de Deus? Em Êxodo diz que quando o povo estava indo para conquistar a terra prometida, os amalequitas tentaram impedir. E teve uma guerra.
Os amalequitas, eles tentaram impedir o povo de Deus chegar na terra prometida. E o que aconteceu? Eles foram amaldiçoados. Eu quero que você abra comigo em Êxodo 17. Para a gente ver o que Deus declarou sobre aquele povo. Êxodo capítulo 17. Ai, meu Deus, sendo servida pela Dona Ana. Te amo, Dona Ana. Êxodo capítulo 17, versículo 8, diz assim. Todos acharam? Versículo 8, diz assim: os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Redefim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no monte segurando o bastão de Deus. Versículo 14 agora, gente. Vem um pouquinho para baixo. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar, ele deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alta a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas, de gerações a gerações. O Senhor deixou bem claro aqui que os amalequitas estavam amaldiçoados por tentarem lutar contra o povo de Deus. Quando você luta contra o povo de Deus, quando você luta com o seu amigo que está do seu lado, com o irmão que senta do seu lado na igreja, você está lutando contra um irmão de Deus, um povo de Deus. E quando isso acontece, uma maldição vem sobre a sua vida muito forte. O que tem mais acontecido na igreja é o quê? É pessoas amaldiçoando outras, é pessoas fofocando uma das outras, é pessoas julgando umas às outras, pessoas se achando superiores. Tem muita gente que está chegando na igreja e está com muito mais vida com Deus do que gente que está sentada num banco há anos. E Deus, essa noite, Ele quer despertar o meu coração e o seu coração. Ele quer trazer de volta o nosso coração, um coração puro como de Esther. Amém? Aqui em Êxodo nós vemos que os amalequitas, eles foram amaldiçoados para sempre. Deus disse que destruiria eles de geração a geração. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Ele não quebra os seus princípios e Ele não quebra as suas promessas. E com isso os amalequitas foram tremendamente amaldiçoados. Em Esther 3, versículo 13, abram comigo em Esther. Esther capítulo 3, versículo 13. Diz assim: e levada por mensageiros a todas as províncias do reino, a ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do 12º mês, um mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos, sem dó nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para com o povo no governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegassem o dia marcado, todos estivessem prontos e todos os judeus fossem mortos. Essa versão está um pouquinho diferente para vocês compreenderem melhor. Amã, ele acaba ficando com ira de Mardoqueu. Por quê? Na palavra em Esther diz assim que Mardoqueu um dia, ele viu dois eunucos tentando matar o rei. E ele vai e avisa o rei, e o rei descobre que era verdade. E nisso, o rei vai honrar Mardoqueu. Mas Amã, ele odiava Mardoqueu. E o que aconteceu? O rei, olha como que Deus honra os seus filhos. Aquele que tenta pisar sobre os seus filhos não permanece, eles são destruídos. E o que aconteceu? Deus disse a ordem a Amã: vá, pegue uma capa, pegue o meu cavalo, pegue uma coroa, coloque Mardoqueu
sobre o cavalo, coloque a capa sobre ele e vai andando sobre toda a cidade. Amã, leve ele por toda a cidade, honrando a vida dele por ele ter salvado a minha vida. Amã ficou mais enfurecido ainda, porque existia soberba no coração de Amã. Amã, ele já estava amaldiçoado pela sua descendência, pela sua geração. E o que acabou acontecendo, gente, foi que Amã acabou se matando, praticamente. Porque ele preparou a forca para Mardoqueu, ele preparou tudo para Mardoqueu ser morto. Mas quem acabou morto do jeito que ele planejava para Mardoqueu foi Amã. Deus deixou bem claro que ele acabaria de geração em geração com eles. E que ponto eu quero chegar? Hoje Deus estava ministrando sobre o meu coração. Eu falei, Deus, mas o Senhor veio sobre a terra, o Senhor abençoou, o Senhor tornou a maldição em bênção. E na hora que eu estava orando, eu falei, o Senhor tornou a maldição em bênção. E o que é isso? Se Deus fez eu lembrar da vida de Raabe. Quem conhece a Raabe na Bíblia? Levanta a mão. Poucos. Raabe, ela era uma prostituta. Ela era gentil, ela não era do povo judeu. Mas a Raabe conheceu a fé do Senhor, ela conheceu o Senhor, o Deus vivo. E da prostituição, ela pegou e começou a adorar o Senhor. E no meio de toda aquela prostituição, no meio de toda aquela maldição, ela permaneceu fiel no Senhor. E sabe o que Deus fez? Deu um esposo belíssimo para ela, deu um esposo, honrou a vida dela como um judeu, um soldado, e ela entrou na descendência de Jesus. Raabe, ela foi descendente de Jesus, a descendência de Jesus. Amém? Deus torna uma prostituta uma princesa, Deus torna a prostituta uma virgem. E eu queria dizer nessa noite algo que Deus tem incomodado muito meu coração. Toda maldição que nós causamos nas nossas vidas, Deus, ele reverte. Deus, ele vira a página completamente. Aquilo que era treva, Deus traz luz. Aquilo que era escuridão, Deus traz brilho. Deus traz planta. Deus traz aquela planta que fica perto do mar, perto das águas, aquela planta que dá frutos. Deus quer trazer nessa noite para você. Pense comigo, tudo aquilo que você cometeu e aquilo que você acaba você mesmo se julgando e trazendo a culpa sobre você, Deus quer reverter isso nessa noite, amém? Eu queria que agora você fechasse seus olhos. Queria que você pensasse nesse momento algumas coisas que dentro de você não tem liberado perdão. Deus, Espírito Santo de Deus, Deus, venha sobre cada coração, Pai. Eu quero, Senhor, declarar sobre cada coração, Deus, o perdão que vem do céu, o perdão que vem do seu coração para o coração deles, Pai. Pai, que em nome de Jesus eu declaro sobre essa noite, Deus, toda maldição se tornando em bênção, Deus, se tornando, Senhor, toda planta ruim se tornando em planta boa, em planta que frutífera, Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos frutos, Deus, sejam bons e agradáveis ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, traga o perdão, Senhor, sobre cada coração, Deus. O arrependimento, Deus, que vem do céu, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Olha aqui para mim. Lembra o primeiro versículo? Eu li Jeremias. Todos lembram o que foi falado em Jeremias? Falou sobre 2 tipos de planta. A planta no deserto e a planta perto das águas. E quando fala de plantas aqui, eu lembrei muito de nós. Muitas vezes nós escolhemos ser a planta que mora no meio do deserto. E uma planta no meio do deserto, ela não tem água, ela é seca e ela morre muito fácil. E muitas vezes as nossas atitudes geram isso, geram nós sermos uma planta no meio do deserto, uma planta que precisa de água, e ela sabe que ela precisa de água, mas ela escolheu estar ali. Mas a planta perto das águas, ela sempre vai ter as folhas dela verdes. Mesmo que não chova, ela tem água aqui perto dela. Mesmo que não chova, ela não tem medo, porque
ainda assim ela continua com suas raízes vivas e frutíferas, e ela continua dando frutos. Amã, ele era uma planta no deserto. Amã, ele era duro, sem Espírito de Deus, sem Deus no coração, sem a pureza e a inocência que Deus tinha posto em Esther. Amã não tinha. Amã não conhecia Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar, porque eu tenho certeza que Amã já tinha ouvido. Amã conhecia Deus de ouvir falar, mas não conhecia face a face. Mas Mardoqueu, ele pode ser comparado até com um homem, um pastor, um homem temente a Deus, um homem que sacrificou a sua vida por Deus. Amã, ele fez uma reviravolta só para avisar Esther, para ela fazer alguma coisa que o povo dela estava sendo morto. Mardoqueu, ele foi um cara que a gente dá toda atenção para Esther. Só que Mardoqueu foi um homem que ensinou tudo que Esther foi, ele que criou. Com as mãos de Deus, claro, mas Mardoqueu fez um papel excelente na vida de Esther. Mardoqueu, ele era uma planta que vivia na água viva do Senhor, que vivia sobre as fontes de água viva, aquela fonte que matava a sede, aquela fonte que aliviava a sede, a fome, saciava o nosso ser. Mardoqueu, ele era um homem temente a Deus e que estava próximo de Deus o tempo todo. Ainda há esperança. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: ainda há esperança. Fala de novo, porque tem gente dormindo. Ainda há esperança. Fala mais alto aí no ouvido dela. Isso. A esperança é Jesus. Amém? Para encerrar, eu vou contar a história que eu vivi um tempo com essa pessoa no CTM. Ela era uma das últimas turmas, eu estava quase para ir embora. E chegou essa menina lá no CTM. Essa menina, ela era muito quieta, muito calada. E ela não conseguia se abrir muito, sabe, para novas amizades. Ela ficava muito quieta. E teve um dia que mandaram a gente limpar todos os banheiros do CTM. E a gente foi lá no banheiro de cima, depois foi para o banheiro do Salão das Nações. E aí teve o banheiro dos quartos, dos alojamentos, tudo. E eu e ela ficamos juntas para limpar algum dos banheiros. Por incrível que pareça, a gente pegou o banheiro dos homens e aí demorou. Aí, gente, ela começou a abrir o coração. E ela falou assim: eu cresci na igreja, eu sempre quis ter um coração puro. Só que desde criança, algo me chama muito forte. Eu tranco a porta do meu quarto. Ela falou assim: até uma semana antes de eu entrar no CTM, eu me trancava no quarto, ligava o computador e ficava até 5, 6 horas da manhã vendo vídeos, se prostituindo. Ela via vídeos, se masturbava, uma menina. Vídeos, se masturbava, procurava droga no meio da madrugada, pegava dinheiro emprestado dos pais. E ela foi para o CTM. E eu falei: Deus, o que eu vou ministrar para essa menina? Eu nunca lidei com uma situação assim. E ela falou assim: e eu não consigo me perdoar. E nisso a gente já estava sentado na privada dos homens, e a gente já estava chorando. E ela falou assim: eu não consigo me perdoar, e eu não consigo ver Deus me abençoando, eu não sei nem porque eu entrei aqui. Eu estou pensando em sexta-feira, na hora que pegar o celular, eu ligar para minha mãe e ir embora. Eu falei: não faz isso. E na hora Deus me trouxe esse versículo. E a única coisa que eu tinha para falar para ela era esse versículo. E eu queria que vocês abrissem para encerrar mesmo. Gálatas 3. Eu não tinha palavras para dizer para essa menina. Eu só li esse versículo e deixei ela no banheiro sozinha. E isso foi o que curou a vida dela. Gálatas 3, versículo 13 diz assim: porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou das maldições impostas pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que nós tivéssemos a bênção de Deus, que prometeu a Abraão que seja dada a nós.
por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus e para todos nós recebemos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. E aí eu falei para ela ir e continuar lendo, e ela foi lendo Gálatas, e fala muito sobre o amor de Deus. Deus tornou a maldição em bênção. E se você hoje é um descendente amalequita, Deus está liberando a bênção sobre a sua vida, amém? Deus está trazendo a cura sobre o seu coração. Deus está trazendo a restauração sobre as nossas vidas, amém? Eu queria que você ficasse de pé.